E aí galera que acompanha o Salve Invest, começando mais um vídeo, vamos falar um pouco sobre a renda variável. Nessa renda variável a gente vai estar falando sobre os fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ativa o sininho aí que você vai receber notificação de vídeo novo. Toda vez que tiver um vídeo no canal você vai receber uma notificação. Então não esqueça de curtir e compartilhar aí. Bom, em relação aos fundos imobiliários a gente vai estar entrando nas rendas variáveis. Então é interessante você começar pelo fundo imobiliário para você se acostumar um pouco com as alternâncias do mercado. Ele oscila menos, tende a oscilar menos que as ações, então é interessante você começar por ele para você se familiarizar com o mercado e começar a entender um pouco como funciona o sistema. O retorno dos fundos imobiliários a gente vai obter de duas formas. Através do dividendo, que é a questão da rentabilidade que o fundo vai pagar todo mês, ou através da valorização das cotas. Como seriam esses retornos? Em relação à valorização da cota. Se você comprar uma cota por R$100, por exemplo, e vender ela por 110 no mês seguinte, você vai ter uma valorização de 10%. Então você vai ter um ganho de R$10 em relação à cota. E esse valor vai ser multiplicado pelo número de cotas que você vender. Então pode obter um bom ganho. Lembrando que em caso de venda, fundos imobiliários, você paga 20% em cima do seu lucro. No caso, se você vendeu a 110, obteve R$10 de lucro, vai pagar 20% em cima desses R$10. Então vai pagar R$2. Vai pagar R$2 para o governo. Lembrando que não é deduzido, não é retido ali pela corretora e nem pela bolsa de valores. Você vai ter que gerar uma DARF para pagar esse imposto. E não se esqueça de pagar, porque senão você pode ter algum problema, gerar multa e tudo mais. Então é interessante sempre estar em dia com suas obrigações, digamos assim. A outra forma do retorno vai ser através dos dividendos, né? Que, por exemplo, se o fundo for pagar 50 centavos por cota, você tiver 10 cotas, você vai receber R$5. Por aí vai sucessivamente. Lembrando que tem uma data limite para você receber no próximo mês. Então é bom ficar atento na data com, que eles chamam, que é sempre a data limite para você receber no próximo mês. Se você passar dessa data, você vai receber só no outro. Então é interessante, se você for aportar no mês, ser antes da data com. Você já recebe no próximo mês o rendimento. Os fundos são divididos basicamente em 5 tipos. Tijolo, desenvolvimento, papel, que seriam os recebíveis imobiliários, fundos de fundos e híbrido. Esses 5 itens basicamente. Em relação aos fundos de tijolo, ele investe diretamente nos imóveis, seja um shopping, um galpão ou uma laje corporativa. O shopping ele vai estar atuando como dono, digamos, do terreno do shopping, que daí o administrador do shopping vai alugar e vai repassar para o fundo que vai ser o dono. E o fundo vai repassar para você. Em relação aos galpões, lógica similar, e as lajes corporativas também. A laje corporativa vai ser mais na questão de alguns prédios e tudo mais, que vai alugar para algumas empresas. E a empresa, por exemplo, alugou um andar, vai pagar proporcional e por aí vai, sucessivamente. E assim é basicamente a logística, assim, a lógica do funcionamento dos fundos de tijolos. Temos também os fundos de desenvolvimento, que busca basicamente a questão da construção e revenda. Diria basicamente que vai ser em relação a construção de empreendimentos e venda para obter lucro. É basicamente como se fosse uma construtora, digamos assim. Só que com lógica diferente. Ele vai estar atuando na questão de financiamento para obter retorno. Em relação aos fundos de papel, atuam com recebíveis. Pode ser LCI ou CRI, Certificado de Crédito Imobiliário ou Letras de Crédito Imobiliário. Ou seja, ele atua na renda fixa, compra títulos que são usados para desenvolvimento de construções e tudo mais, de empreendimentos, e ele vai obter um retorno com isso através dos juros e tudo mais, e ele vai estar te pagando. E às vezes ocorre algumas negociações. Ou seja, o gestor sempre vai estar procurando obter um melhor lucro para repassar para o cotista, que no caso vai ser o investidor. A questão dos fundos híbridos não tem um perfil necessariamente, varia conforme a opinião do gestor, ou o entendimento do gestor que seja a melhor forma de atuar no caso. Ele vai ter uma liberdade para atuar desde a questão na parte de construção, de desenvolvimento, de compra de papéis, de títulos e tudo mais. Então, para comprar cotas de outros fundos, então o híbrido
é basicamente isso, ele vai variar conforme cada gestor. Não se esquecendo dos fundos de fundos, que são os fundos que, a partir do momento que você compra uma cota, você vai estar investindo em vários fundos. Por quê? Porque o fundo vai comprar cotas de outros fundos. Ou seja, por exemplo, se você compra a cota de um fundo de fundo, ele vai comprar outros fundos imobiliários. Então ele pode comprar 10 fundos imobiliários. Dessa forma você vai estar se expondo a esses 10, sem necessariamente ter a cota dos 10. Você vai ter cota de um que vai ter cota de todos. Então você vai estar investindo indiretamente. Pode ser uma alternativa para você diversificar seus investimentos sem ter que comprar várias cotas. Mas um detalhe disso é que você vai estar pagando a taxa de administração do fundo de fundo mais a taxa dos outros fundos. Então, você diversifica, na verdade, vai deixar na mão de alguém que tem um conhecimento mais aprofundado, mas, porém, vai perder um pouco de rentabilidade. Mas nada que seja alarmante, assim. Eu tenho alguns fundos de fundo. Um detalhe importante é você ter uma carteira bem diversificada, em mais de uns setores e mais de uma região. Por exemplo, se você optar mais pela questão dos fundos de fundos, você não só necessariamente ter um fundo, ter mais de um. Interessante se você optar também pela questão dos fundos logísticos, de comprar em mais de uma região, não focar somente em uma região. Se for ver aqui no Brasil, a região mais desenvolvida nessa questão é a região sudeste, mas é interessante você aportar às vezes em outras regiões, como sul, nordeste, norte, para você ter uma diversificação e não ficar exposto ao risco da região. Se acaso ocorrer algum problema com a região, você tem uma garantia que a outra região vai te trazer um retorno. E da mesma forma, um contexto todo a sua carteira. Por exemplo, nessa pandemia foi bastante afetado os fundos de shopping. Para quem estava muito exposto nesse tipo de fundo, ficou com uma rentabilidade reduzida. Agora, se você tinha mais de um fundo e não estava tão exposto, você não sentiu tantos efeitos da pandemia. Bom, o vídeo era isso. Eu queria explicar um pouco sobre como funciona cada um dos tipos de fundos, explicar um pouco a lógica, a logística de cada um. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E mais pra frente a gente vai fazer alguns vídeos sobre alguns setores específicos, mostrando alguns exemplos de fundos, trazendo alguma rentabilidade, demonstrando em números como obter rendimentos através dos fundos imobiliários. Então continuem acompanhando o Me Salva Invest, sigam-nos nas redes sociais aí, Me Salva Invest.